Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso CTM, Curso Teológico Ministerial da Primeira Igreja Batista em Araras. Nós estamos estudando Teontologia, a doutrina de Deus, e hoje nós vamos entrar na parte da Santíssima Trindade. Já estudamos sobre os atributos de Deus, provas filosóficas, lógicas a respeito da existência de Deus e outras questões mais. E hoje vamos ver sobre essa doutrina que causa muita controvérsia, muita dúvida na cabeça das pessoas. Então, só para nós, a título de introdução, entendemos um pouco melhor sobre a Trindade, eu quero destacar com vocês que Trindade é um termo que você não vai encontrar na Bíblia. Você pode procurar, fazer a sua leitura e você não vai achar em nenhum versículo o termo Trindade. Trindade é um termo que não aparece na Bíblia e foi criado por um pai da igreja, que era apostólica, era dos pais da igreja, que é do 1º século até o 4º século, um homem chamado Tertuliano de Cartago. Ele é que cunhou essa palavra Trindade, aplicando a divindade bíblica. Se por um lado a palavra Trindade não aparece nas Escrituras, por outro lado o conceito da Trindade permeia as páginas da Bíblia Sagrada. Mas ainda a título de introdução, vamos ver algumas definições, pelo menos duas, acerca da Trindade. Trindade significa literalmente uma unidade trina, ou três, numa única essência. Agora, pensando biblicamente ou teologicamente, o termo veio a definir a divindade como um único ser essencial que subsiste como três pessoas iguais, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma definição um pouco mais simples sobre a Trindade de Wayne Grudem, nós vemos aí, Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada uma delas é plenamente Deus e existe só um Deus. A Trindade, então, de uma maneira bem prática, bem simples, é a divindade bíblica que subsiste em três pessoas numa única essência divina. Vai ficar mais claro o que é a Trindade no decorrer do nosso estudo de hoje. Algumas frases, alguns pensamentos sobre a Trindade. Você acha difícil compreendermos a Santíssima Trindade? Vamos ver aí algumas frases acerca disso. Nossas leis matemáticas, físicas e lógicas não se aplicam a Deus. Como entender três pessoas distintas numa única essência e essas três pessoas nós chamarmos de um único Deus? Nossa mente limitada não consegue compreender esse Deus infinito, esse Deus transcendente. As leis da matemática, as leis naturais, elas não explicam a pessoa do nosso Deus. Uma frase citada por Millard Erickson na sua Teologia Sistemática diz assim: Trindade, tente explicá-la e perderás sua cabeça. Tente negá-la e perderás a sua alma. Não é fácil nós compreendermos a Trindade, porque para nós um é um. No caso da Bíblia, nós vemos três sendo um. Então, se você procurar de uma maneira racional entender a Trindade, você vai ficar louco, você vai perder a cabeça. Mas se você negar o fato bíblico da Trindade, vai acontecer um negócio muito pior. Você vai perder a sua alma. Por quê? Porque as pessoas da Trindade estão envolvidas visceralmente no plano da redenção. Então, você precisa crer no Deus Trino. Algumas evidências da Trindade na Bíblia. Eu já citei para vocês que o termo Trindade não aparece na Escritura. Porém,
o conceito trindade está muito ali patente na Sagrada Escritura. Nós vemos aí o seguinte, algumas evidências da trindade, do Deus triuno nas Escrituras. A doutrina da trindade encontra base no nome genérico para a divindade, Elohim, usado mais de 2.500 vezes no Antigo Testamento. É plural e, embora não exija pluralidade de pessoas, admite tal possibilidade. Um dos nomes, então, de Deus no Antigo Testamento é a palavra hebraica Elohim. E Elohim, ele denota pluralidade de pessoas. Então, por exemplo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos aí, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a palavra que aparece aí no primeiro versículo da Bíblia, para Deus, no hebraico, é a palavra Elohim. Existem vários nomes para Deus no hebraico no Antigo Testamento. Adonai, nós temos o nome Yahweh, que é Eu Sou, El Elyon, El Shaddai. Porém, um dos nomes mais populares de Deus no Antigo Testamento é o nome Elohim. E essa palavra Elohim, ela está no plural. Só que nós vemos na Bíblia que existe um único Deus. Então nós temos aqui um único Deus, e no seu nome nós entendemos ali uma certa pluralidade de pessoas numa única divindade. Elohim, então, aparece já aí nas primeiras páginas, nas primeiras linhas das Escrituras, no texto hebraico, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós temos essa expressão, Bereshit bara Elohim. Então, Elohim, o nome de Deus, que denota pluralidade de pessoas. A doutrina da trindade é a consequência de passagens do Antigo Testamento em que referências à divindade envolvem mais de uma pessoa. Nós temos textos no Antigo Testamento, que nós vamos ver aqui alguns exemplos, onde a pessoa de Deus envolve mais de uma pessoa. Gênesis capítulo 1, versículo 26, eu sempre brinco com os meus alunos, seja de teologia aqui presencial, ou dos nossos cursos de batismo, quando eu pergunto para eles o seguinte: onde está a trindade em Gênesis 1, 26? O termo trindade você não vai achar, mas aonde está o conceito de trindade aí nesse texto que vocês estão vendo na tela, Gênesis 1, 26. Vamos ler o texto, prestem atenção e façam esse exercício comigo. Os que já sabem, descobriram ou no estudo aqui na igreja ou por conta própria, porém acompanhem aí comigo, principalmente aqueles que ainda não sabem. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Queridos, onde nós podemos encontrar o conceito da trindade aí nesse texto? Em primeiro lugar, eu queria que você observasse a expressão Deus, no singular aí. Há um Deus. Esse Deus, ele diz no plural, façamos o homem. E olha só o pronome que é usado aí, nosso. Então, disse Deus, Deus singular, um Deus, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então, Deus singular, porém, ele fala no plural, como se estivesse, aqui no caso, estava de fato, conversando com outras pessoas. Que pessoas são essas? As pessoas da Trindade. O Deus triuno conversando lá na eternidade, enquanto criava esse mundo, a Trindade, então,
conversando. Vamos fazer, o único Deus falando, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Um outro texto que segue a mesma linha, Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus, no singular, não os deuses, mas o Senhor Deus. Só que esse Deus que é singular, ele fala no plural, ele diz: eis que o homem, isso aqui é depois do pecado, depois da queda de Adão e Eva, eis que o homem se tornou como um de nós. Deus fala no singular, aliás, Deus aqui é uma pessoa no singular, porém, ele conversa no plural. Então, ao único Deus, nós encontramos aqui então o conceito de trindade, um único Deus, porém, em três pessoas, numa só essência. Disse Deus, o homem se tornou como um de nós. Uma outra evidência da doutrina da Trindade é essa daí. A doutrina da Trindade é uma consequência de passagens do Antigo Testamento em que referências ao Messias, ao Cristo, contêm características de divindade. Então nós vimos o nome de Deus Elohim, denota pluralidade de pessoas, esse nome. Também textos do Antigo Testamento, onde Deus fala ali de uma maneira plural, sendo ele singular, ele aparece como um único Deus, porém ele fala no plural, denotando mais pessoas numa única essência. E quando a Bíblia fala de Cristo no Antigo Testamento, do Messias, a Bíblia atribui a Jesus características divinas, não só um ser humano, mas qualidades de Deus, demonstrando que Jesus, a segunda pessoa da Trindade, é Deus. Vamos ver um desses textos no Antigo Testamento, Isaías 9:6, que é um texto que fala sobre a promessa do Salvador que nasceria. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então nós encontramos aí Isaías profetizando sobre a vinda do Messias, que nasceria lá de Maria, e ele diz que aquela criança que iria nascer, o menino que iria nascer, ele não só seria um homem, ele é o próprio Deus que estava se encarnando. Ele tem o governo nos seus ombros e principalmente aí o termo, ele é o Deus forte. A doutrina da Trindade é necessária à luz de passagens agora do Novo Testamento em que Jesus se declara ou é apresentado como Deus. Nós vemos textos no Novo Testamento onde Jesus, ele se apresenta como o próprio Deus, o Deus que se encarnou, que se fez homem, servo, que morreu naquela cruz para nos salvar. Um dos textos, depois nós vamos estudar sobre a doutrina de Cristo, Cristologia, e nós vamos falar sobre a divindade de Jesus, vamos usar vários textos na Bíblia. Mas aqui eu quero deixar um único texto para nós seguirmos aqui em frente depois o nosso estudo. A Bíblia no Novo Testamento nós vemos João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o verbo aqui, o logos, a palavra grega aí, a palavra? O verbo é Jesus. No princípio, lá na criação, ele já existia. Ele não passou a existir quando ele nasceu em Belém, nascido de Maria. Não, ele sempre existiu, ele é Deus. O verbo estava com Deus na criação, criando todas as coisas. E o verbo, que é Cristo, era Deus. É o próprio Deus que se encarnou. Então, a doutrina da Trindade é necessária à luz desses textos nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo, onde Jesus é retratado como Deus, sendo diferente ele do Pai, o Deus Criador.
Também a doutrina da Trindade é necessária à luz de passagens do Novo Testamento em que, agora uma terceira pessoa, o Espírito Santo aparece com atributos divinos e em associação com o Pai e com o Filho. Nós temos vários textos aí, depois vocês podem ler na casa de vocês, a parte aqui do nosso estudo. Vamos estudar sobre pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então nós vamos estudar mais para frente sobre a divindade do Espírito com mais detalhes. Porém, apenas para nós frisarmos que o Espírito Santo também é Deus, nós vamos usar esse texto de Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Diz assim: então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Nós encontramos nesse texto uma disciplina divina acontecendo contra um casal chamado Ananias e Safira, que de certa maneira estavam mentindo na hora de entregar as ofertas, os recursos financeiros para Deus. Eles disseram que tinham entregado um valor, mas na verdade eles tinham entregado menos e achavam que com isso eles estavam enganando a igreja, estavam enganando a Deus. Mas Deus sabe tudo. E olha aqui o que Pedro, aqui sendo profeta, Deus revelando para Pedro aquele pecado de Ananias e Safira, Pedro chega para Ananias e diz para ele: olha, você mentiu contra o Espírito Santo ao fazer isso. E aí, olha a relação que Pedro faz aqui. Mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa de mentir a Deus. Por quê? O Espírito Santo é o próprio Deus, porém não é o Filho e não é o Pai. É uma terceira pessoa, que também na Bíblia é chamada de Deus. Então, por causa dessas três pessoas distintas na Bíblia, mas que possuem atributos divinos, que não são três deuses, mas três pessoas, numa única essência, a Bíblia fala de um único Deus, nós precisamos então considerar a doutrina da Trindade como verdade revelada substancialmente nas Escrituras. Você crê na Santíssima Trindade? Nós temos aí um gráfico para nós ilustrarmos melhor a Santíssima Trindade, um diagrama da Trindade. Percebam aí, o Pai não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai. O Espírito Santo não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, o Pai não é o Filho. Porém, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus. Então, três pessoas, o Pai não é a pessoa do Filho, o Espírito Santo não é a pessoa de Deus Pai nem de Deus Filho, mas as três pessoas formam uma única essência, convivem, subsistem numa única essência. Há um único Deus em três pessoas, diferentes, distintas. Nós temos algumas ilustrações sobre a Trindade, ilustrações humanas, que eu creio que elas muitas vezes são muito falhas e não exprimem de fato o conceito de Trindade, porque elas são muito deficientes e limitadas. São tentativas que os homens usam para tentarem explicar isso aqui, ou explicarem o conceito de Trindade. Por exemplo, as pessoas falam do ovo. É um ovo, mas que tem clara, gema e casca. Porém, qual que é a dificuldade de nós relacionarmos a ideia do ovo para Deus? É que Deus são três pessoas numa única essência. Ovos são partes. Então Deus não tem partes. Deus
ele subsiste em três pessoas numa única essência. O pessoal fala da água em seus três estados. Então, sólido, líquido e gasoso. São três estados da água, porém é água. Só que Deus não são estados. Deus, ele subsiste, três pessoas numa única essência. São tentativas de ilustração, existem outras, H2O e assim por diante, porém elas são muito limitadas no que diz respeito à compreensão da Trindade. Para mostrar para vocês, para ficar bem claro a distinção entre as pessoas da Trindade, eu quero mostrar para vocês alguns textos aqui nas Escrituras. Três pessoas numa única essência. Olha só no batismo de Jesus em Lucas, capítulo 3, versículos de 21 a 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Meus irmãos, percebam aí no texto bíblico essa dinâmica da relação das três pessoas distintas da Trindade. Três pessoas que a Bíblia chama de Deus, porém aqui distintas. Nós temos Jesus Cristo indo se batizar por João Batista no Rio Jordão, então ele entra no Jordão, ele está aqui na terra, entra no rio. Aí nós vemos a figura do Espírito Santo descendo do céu em forma de pomba, não era que uma pomba literalmente que desceu sobre Jesus, mas em forma de pomba, e ao mesmo tempo uma voz do céu, que é a voz do Pai, que dizia: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, três pessoas distintas, Jesus na terra, o Pai no céu, o Espírito Santo vindo até Jesus, mas as três pessoas divinas, um só Deus. Aqui nós temos nas palavras de Jesus em João capítulo 14, versículo 16, essa distinção entre as três pessoas da Trindade. Jesus está aqui dizendo para os seus discípulos: e eu pedirei ao Pai. Ele vai pedir, ele, Jesus, eu, Jesus, vou pedir ao Pai. Então, se ele fosse o Pai, a mesma pessoa, ele não precisava pedir para o Pai. Ele ia falar: eu não vou pedir, ou vou pedir para mim mesmo. Mas ele está se distinguindo do Pai, e essa distinção se faz necessário o pedir ao Pai, interceder, rogar ao Pai. E ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o conselheiro aí é o Espírito Santo no contexto. Então nós temos Jesus, o Pai, e um outro. Não era ele mesmo, Jesus, que seria o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo, uma outra pessoa que o Pai iria dar. O Espírito Santo não é nem o Pai, nem o Filho, é o Espírito Santo. Três pessoas distintas. Na chamada grande comissão, o ir de pregar o evangelho que Jesus deixou como missão para mim, para você, para a igreja, diz assim, Mateus 28, 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, não são as três pessoas uma só pessoa. É um só Deus, uma só essência, mas três pessoas diferentes. Nós vemos aí na bênção apostólica, assim chamada, os irmãos já viram, muitas vezes a gente, no final dos cultos aqui, orando essas palavras. Sim, são bíblicas. Segundo aos Coríntios 13, 14, o apóstolo Paulo termina sua carta dizendo assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, que é o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês.
três pessoas: a graça de Jesus, o amor do Pai, de Deus, e a comunhão do Espírito Santo. Três pessoas distintas, numa única essência. Alguns conceitos errados, algumas heresias sobre a Trindade, a Santíssima Trindade. Em primeiro lugar, o triteísmo, que é a crença que a Trindade, na verdade, reflete três deuses. São três deuses e não um único Deus. Então é o triteísmo. São heresias antigas e existem pessoas hoje em dia que acreditam dessa forma. Há três deuses: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não um Deus em três pessoas. Então, triteísmo. Aí, quem adora esse Deus comete pecado de idolatria, ou quem adora esses deuses, porque a Bíblia fala de um único Deus verdadeiro, que é a Trindade que a Bíblia Sagrada nos apresenta. Então, não existem três deuses ou mais deuses. Existe um único Deus em três pessoas. O modalismo de Sabélio, que foi um herege no passado. Pai, Filho e Espírito Santo são três manifestações de um único Deus unipessoal. Então, qual que é a ideia no conceito de Sabélio ou do modalismo? Por que modalismo? Porque vem de modo, da palavra modo. Então são três modos de Deus se manifestar. Então no Antigo Testamento Deus se manifestava como o Pai, o Criador. No Novo Testamento Deus se manifestou como Jesus, o Filho. E agora Deus se manifesta como o Espírito Santo. Então uma só pessoa, um só Deus, se manifestando com nomes e de modos diferentes. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia fala de três pessoas diferentes. O Pai não é o Filho não é o Pai, não é o Espírito não é o Filho, não é o Pai. Então, aqui é uma tentativa de ressaltar o monoteísmo, a crença num só Deus. Porém, eles cometem esse erro quando eles falam que são três modos de Deus se manifestar e não três pessoas distintas na Trindade. Adeptos atuais, só para vocês saberem, que hoje há quem acredite nessa doutrina equivocada, para ser bem leve com eles. A Igreja Pentecostal Unida crê dessa forma, a Igreja Voz da Verdade e a Igreja Local de Whitney, uma igreja bem conhecida, juntamente com a Igreja Voz da Verdade. Eles são modalistas, eles acreditam nesse unicismo, Deus se manifestando de formas diferentes e não três pessoas diferentes numa única essência. Uma outra heresia, criada por Emanuel Swedenborg, de 1688. Ele dizia: Pai, Filho e Espírito Santo são três elementos essenciais de Deus, assim como corpo, alma e espírito. Então, não são três pessoas da divindade, três pessoas distintas numa única essência, mas são três elementos de Deus, como se fosse o nosso corpo, como eu disse aí, como se fosse a nossa alma e o nosso espírito. Qual que é o problema disso? É que a Bíblia fala não de elementos ou de partes da pessoa de Deus, mas fala de três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos também aquelas chamadas bem conhecidas nossas aqui, do nosso tempo, as testemunhas de Jeová. Cristo é apenas criatura de Deus e o Espírito Santo é a força, a energia ativa de Deus.
Esta é uma forma de arianismo moderno. Ário, de onde vem o arianismo. Ário, ele foi condenado a herege lá na história da igreja, nos primórdios da igreja cristã, porque ele não acreditava que Jesus é Deus. E as testemunhas de Jeová e quem crê como elas cometem o mesmo erro, o mesmo equívoco. Não considerando Jesus como Deus, então automaticamente não se acredita na Santíssima Trindade. As testemunhas de Jeová também não acreditam na personalidade do Espírito Santo, ou seja, que o Espírito Santo é uma pessoa, muito menos Deus. Eles creem que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus, uma energia impessoal que Deus usa para governar o universo, para fazer a sua vontade. Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus, e a Bíblia diz também que o Espírito Santo é uma pessoa e é Deus. Então, eles usam esse argumento aqui deles, como eu já mencionei aí, para desabonar a doutrina da Trindade. Não existe Trindade, o que existe é Jeová, o Yahweh, o Deus do Antigo Testamento, o Deus Pai. Porém, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala de Deus Filho, Deus, o Espírito Santo. Olha só o que dizem as testemunhas de Jeová. A simples verdade é que essa doutrina da Trindade é mais uma das tentativas, percebam aí, de Satanás para impedir as pessoas tementes a Deus de aprenderem a verdade de Jeová e seu Filho, Cristo Jesus. Não existe Trindade. Então, olha aí uma citação de publicações das Testemunhas de Jeová, onde se é dito claramente que eles não acreditam na Santíssima Trindade e chamam isso, inclusive, de artimanha, tentativa de Satanás para impedir as pessoas de temerem verdadeiramente a Deus. As Testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade, muito menos no Espírito Santo como pessoa divina e Cristo como Deus. Os Mormons também, os adeptos de Joseph Smith, olha só o que o mormonismo diz sobre a Trindade. E no caso aí, o próprio proponente do mormonismo, fundador dessa seita, ele diz: eu quero declarar, como sempre tenho declarado em todas as congregações, quando tenho pregado sobre o assunto da divindade, que há uma pluralidade de deuses. Então, olha aí a ideia do triteísmo, do politeísmo, inserido no pensamento mormon. Isto tem sido pregado pelos anciãos do mormonismo por 15 anos. Muitos homens dizem que há um Deus. Muitos homens, hein? Não é a Bíblia que diz. Muitos homens. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só Deus. Eu digo que este é um Deus bastante estranho. 3 em 1 e 1 em 3. Todos estão condensados em um Deus. De acordo com as seitas, as denominações tradicionais, como a nossa aqui, na mentalidade deles, né? Seria um Deus maior que o mundo, um Deus grande, incrível, um gigante ou um monstro. Então, Joseph Smith, ele está aqui combatendo a doutrina da Trindade, com seus conceitos, seus pensamentos, suas palavras, e ele não fala de um único Deus que subsiste em 3 pessoas, numa única essência. Ele fala de pluralidade de deuses. Nós falamos de pluralidade de pessoas numa essência. Ele fala de pluralidade de deuses. Então, conceitos errados sobre a Trindade. Eu quero mostrar para vocês aí agora algumas confissões cristãs, históricas, que fazem parte da tradição cristã. Essas confissões de fé, elas formam documentos, são a preservação da fé viva daqueles que já morreram no passado, aqueles que beberam do genuíno evangelho.
Então nós vamos ver aí o credo de Nicena, o concílio de Niceia, de 325 depois de Cristo, falando acerca da crença na Trindade. No primeiro concílio doutrinal da Igreja, que é o concílio de Niceia, foi estabelecido que Jesus Cristo é consubstancial com o Pai e eternamente gerado, não criado. Essa posição foi reafirmada pelo concílio de Constantinopla, lá na Turquia, em 381. Olha só aí sobre o credo de Niceia, o que foi definido acerca da fé em Deus. Olha só, creio em um só Deus, o Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, e um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, e nascido do Pai antes de todos os tempos ou dos séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito ou criado, consubstancial ao Pai, ou seja, tendo a mesma substância divina do Pai, a mesma essência, por quem foram feitas todas as coisas, o qual, por amor de nós, homens, e por nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e se fez homem, foi também crucificado em nosso favor sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, está sentado à destra do Pai, e virá pela segunda vez em glória para julgar os vivos e os mortos, e seu reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e vivificador, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas. Então nós temos aí o credo, o concílio de Niceia. Ele foi convocado por Constantino, que aparece aí no centro dessa figurinha que está ao lado, juntamente com bispos, com teólogos, com pensadores cristãos, com homens de Deus, que formularam então um credo para combater heresias vigentes na época, principalmente acerca da divindade de Jesus. Então nós temos aqui uma declaração de fé antiguíssima, destacando a crença na doutrina da Trindade. Nós temos também o credo de Atanásio, e ele dá mais detalhes ainda sobre a Santíssima Trindade, o que os nossos irmãos em Cristo, a igreja primitiva, a igreja no passado, confessava como fé nesse Deus triuno. É um pouco extenso, porém vale muito a pena, meus irmãos, examinarmos esse documento antiguíssimo, que percorreu séculos e que registra aí um conteúdo substancial, fiel às Escrituras, acerca da doutrina de Deus, da doutrina da Trindade. E a fé católica consiste em venerar um só Deus na Trindade. A fé católica, católico aí no sentido de universal, da Igreja universal, a fé em Jesus em todos os lugares. E a Trindade na unidade, sem confundir as pessoas e sem dividir a substância. Uma só substância ou essência em três pessoas. Esses números que aparecem aí são os números aí dos parágrafos, tá? Como se fossem versículos. Pois uma é a pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Três pessoas distintas. Mas uma só é a divindade do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, igual à glória, coeterna à majestade. Qual o Pai, tal o Filho, tal também o Espírito Santo. Incriado é o Pai, incriado o Filho, incriado o Espírito Santo. Imenso é o Pai, imenso é o Filho, imenso é o Espírito Santo. Eterno é o Pai, eterno o Filho, eterno o Espírito Santo. Contudo, não são três eternos, mas um único eterno. Como não há três incriados, nem três imensos, porém um só incriado e um só imenso.
um só Deus, em 3 pessoas. Da mesma forma, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito é onipotente. Contudo, não há 3 onipotentes, mas um só onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e todavia não há 3 deuses, porém, um único Deus. Como o Pai é Senhor, assim o Filho é Senhor, o Espírito Santo é Senhor. Entretanto, não são 3 senhores, porém, um Senhor. Porque, assim como pela verdade cristã somos obrigados a confessar que cada pessoa tomada em separado é Deus e Senhor, assim também estamos proibidos pela religião católica de dizer que são 3 deuses ou 3 senhores. O Pai por ninguém foi feito, nem criado, nem gerado. O Filho é só do Pai, não feito, nem criado, mas gerado. O Espírito Santo é do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um único Pai, não 3 pais, um único Filho, não 3 filhos, um único Espírito Santo, não 3 Espíritos Santos. E nessa trindade nada é anterior ou posterior, nada maior ou menor. Porém, todas as 3 pessoas são coeternas e iguais entre si, de modo que em tudo, conforme já ficou dito acima, deve ser venerada a trindade na unidade e a unidade na trindade. Portanto, quem quer salvar-se deve pensar assim a respeito da trindade. Que maravilhosa essa confissão de fé do credo atanasiano, muito antigo, e esse credo, esse concílio, ele foi convocado para combater justamente as heresias dos arianos. Ário, como eu já citei, não cria na divindade de Jesus Cristo. Pensando agora um pouquinho sobre a economia da trindade, a palavra economia na teologia traz a ideia de administração da trindade. A trindade econômica é a trindade em relação à história humana. Na redenção da humanidade, cada pessoa da trindade faz parte de um plano perfeito para salvar o homem. Cada pessoa faz obras distintas para conseguir essa salvação. O Pai planeja a salvação, elege os salvos e envia o Filho. O Filho paga o preço do pecado, compra a salvação pelos eleitos e faz intercessão, e o Espírito Santo aplica a salvação aos eleitos, regenerando-os e santificando-os. Então nós vemos aqui, nessa ideia da economia da trindade, nós colocando para vocês que não existe diferença na trindade. As 3 pessoas são iguais, têm o mesmo poder, a mesma glória, elas coexistem de uma maneira perfeita, são coiguais. Agora, existe hierarquia na trindade? Não é que existe porque uma pessoa é superior à outra, não existe essa diferença na trindade, mas existe uma distinção de papéis, principalmente no que diz respeito a essa economia da trindade, a administração da trindade na manifestação do plano redentor aqui na história humana. Então, o Pai é o autor desse plano, o Filho é aquele que se submete ao Pai voluntariamente para cumprir esse plano, e o Espírito Santo é quem vai aplicar a salvação, aquilo que Cristo fez na cruz e aquilo que o Pai planejou de salvar o homem, no coração das pessoas que vão ser convertidas para a glória do Pai. Franklin Ferreira, ele vai falar o seguinte, é importante você perceber esse pensamento aqui e entender o que ele diz. O que interessa é o fato de que cada pessoa é totalmente igual, cada pessoa da trindade, mas tem um relacionamento distinto e um papel distinto, como eu já falei para os irmãos. O Pai só pode ser o Pai, o Filho só pode ser o Filho, o Espírito Santo só pode ser o Espírito. Eles não podem trocar de lugar uns com os outros. Por outro lado, não existe nenhuma hierarquia de poder, glória ou autoridade na trindade essencial. Essencialmente,
Nenhuma pessoa da Trindade é maior do que a outra. Mas, funcionalmente, na questão de execução de papéis, voluntariamente cada pessoa da Trindade assumiu uma função. A submissão do Filho ao Pai, por exemplo, é a submissão do Filho à sua própria vontade, porque a vontade divina é uma. Mesmo tendo o Pai e o Filho consciência de uma vontade distinta e pessoal. A essência da vontade de Deus é uma. O Filho, então, não deseja coisa diferente das quais o Pai deseja e se submete ao Pai negando seus desejos. O Filho sempre deseja o que o Pai deseja e o Pai sempre deseja o que o Filho deseja. Os dois são iguais e o Espírito Santo é igual também na questão da essência. Se há uma submissão, é porque eles decidiram assim, soberanamente. São papéis diferentes e não uma questão de hierarquia essencial, mas de funções. Não, o Pai não é mais importante, mais glorioso, mais Deus do que os outros dois. Não, três iguais, porém papéis diferentes. Indo para o final. A doutrina da Trindade tem várias implicações, como vocês podem acompanhar aí. Primeira implicação, Deus como ser tripessoal ou triuno, três pessoas numa essência, é a base de nossa humanidade e comunidade. Meus irmãos, porque Deus é plural, em um, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus é relacionamento, Deus se relaciona. Deus é comunidade de três, vivendo em perfeita comunhão, amor, por toda a eternidade. E Deus nos fez com a capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, de vivermos comunidade e de nos relacionarmos com Ele. Porque Deus é Trindade. Deus, como ser tripessoal, é a base do amor e da capacidade de amar. Deus em três pessoas, se amando eternamente, perfeitamente, nos fez a sua imagem e semelhança com a capacidade de amarmos também, uns aos outros. O amor ele só pode ser demonstrado, na verdade, no amor de Deus ao outro. Então, esse amor que era demonstrado entre as três pessoas da Trindade de uma forma perfeita, agora nós podemos também mostrar isso na nossa vida, porque Deus nos criou com essa capacidade de amarmos uns aos outros, porque Deus é amor. As três pessoas da Trindade se amam eternamente. E quando nós amamos, nós refletimos a Trindade. Deus, como ser tripessoal, é a base da hierarquia e ordem no universo e na sociedade. Então, porque há essa hierarquia funcional, não essencial, na Trindade, isso traz para nós uma base para a ordem e para o governo na nossa sociedade. Nós espelhamos Deus, a Trindade, quando nós exercemos papéis diferentes, papéis de autoridade que organizam a sociedade, que colocam ordem na sociedade. Deus, como ser tripessoal, pode ser ao mesmo tempo justo e justificador, juiz e réu, vicário ou substitutivo. Então, duas pessoas aí, no caso da Trindade, ao mesmo tempo Deus é justo em Jesus Cristo, Ele não pecou, cumpriu toda a lei e foi para a cruz. Ele é justo, sem pecado. E justificador, Deus é que justifica os nossos pecados através do que Cristo, o justo, fez por nós naquela cruz. Deus ao mesmo tempo é juiz, Ele é juiz sobre toda a terra, Ele é o juiz de todo o mal, Ele é o justo juiz. Ao mesmo tempo Deus é réu, substitutivo, réu, vicário, ou seja, Ele é aquele que vai na cruz e me substitui, morre no nosso lugar. Então, a Santíssima Trindade é a base para várias implicações na nossa vida. Quando nós vemos aí que é a base da comunidade, é a base da igreja. Três pessoas na Trindade vivendo em amor perfeito
e em paz por todo sempre deve ser refletido aqui dentro da igreja, nas nossas relações, deve ser refletido na família. Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma só essência. Que nós possamos olhar para esse Deus, nós não vamos conseguir explicá-lo, Deus Trindade, três pessoas em uma essência, mas que nós possamos adorá-lo, que nós possamos venerá-lo, que nós possamos louvá-lo e possamos aprender cada vez mais acerca desse Deus maravilhoso, glorioso. Que Deus abençoe você. Vá lá para o nosso Instagram se você tem dúvidas e coloque ali a sua dúvida. Nós vamos tentar tirar essa dúvida para você. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até a próxima aula.